Entender o sistema tributário brasileiro, vamos combinar, não é fácil. São tantos nomes, tantos termos que parecem sinônimos, mas não são. Para desvendar essa confusão, que tal pensar nisso tudo como uma grande família? A gente vai entender direitinho quem é quem na família dos tributos. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Aquela que causa mais nó na cabeça. Quando se fala em IPTU, em imposto de renda, isso é um imposto ou é um tributo? A resposta, que parece só um detalhe, é na verdade a chave para destravar o entendimento do sistema todo. E aqui está o ponto central. Todo imposto é sim um tributo, mas atenção, nem todo tributo é um imposto. A melhor forma de guardar isso é pensar assim. Tributo é o sobrenome, o nome da família inteira. Imposto? Bom, imposto é só um dos filhos, um dos membros dessa família. É uma diferença simples, mas que muda tudo. Ok, então tributo é a família, mas como essa família se organiza oficialmente? Acontece que no mundo do direito as coisas nem sempre são um consenso. Existem diferentes teorias para classificar esses parentes. Vamos dar uma olhada nas duas principais, que são as que definem o sistema como ele é hoje. A visão mais antiga, que vinha lá do Código Tributário Nacional, era a da teoria tripartite. Ela dizia que a família tinha só 3 membros. Mas aí veio a Constituição de 1988 e, digamos assim, a família cresceu. Apareceram 2 novos integrantes. E isso deu origem à teoria pentapartite, que é a visão que o Supremo Tribunal Federal, o STF, adota hoje em dia. E só para não restar nenhuma dúvida, a teoria que está valendo, a que manda no jogo hoje, é a pentapartite. É a interpretação do STF, nossa Corte Suprema, que define a estrutura da família tributária com 5 membros. Então é nela que a gente vai focar. Agora que a gente já sabe qual é a teoria que está em vigor, chegou a hora de fazer as apresentações formais. Vamos conhecer, um por um, os 5 integrantes oficiais dessa família dos tributos. E aqui estão eles: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e, por último, as contribuições especiais. São 5 espécies, 5 personalidades bem diferentes, e cada uma delas tem uma identidade e um propósito muito específico dentro do sistema. Certo, os nomes estão aí. Mas, na vida real, como é que a gente sabe quem é quem? O que exatamente faz um imposto ser um imposto e não uma taxa, por exemplo? A resposta está num conceito jurídico fundamental, que funciona como se fosse o RG, a identidade de cada um deles. E esse conceito é o fato gerador. Pense nele como o gatilho. É aquela situação que a lei descreve e que, no momento em que acontece no mundo real, bum, nasce a obrigação de pagar o tributo. É literalmente o DNA que define a natureza de cada um deles. E olha, isso não é só uma ideia, não. Está na lei, preto no branco. O próprio Código Tributário Nacional deixa claro. O que determina a natureza do tributo é o fato gerador. Não interessa o nome que o político que criou a lei resolveu dar. O que vale mesmo é a situação que dispara a cobrança. Mas, como em toda boa regra, sempre tem uma exceção para confirmar, né? Para 2 membros dessa família, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, não basta olhar só para o fato gerador. No caso deles, para onde vai o dinheiro arrecadado também faz parte da identidade. São chamados tributos finalísticos, porque eles têm uma finalidade carimbrada. Depois de entender o mapa da família, vamos pegar uma lupa e focar no membro mais famoso, aquele que a gente mais ouve falar e com quem mais lida no dia a dia. É a hora dos impostos. Então, qual é o DNA de um imposto? A primeira característica é a mais importante de todas. Ele não é vinculado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao pagar um imposto, a pessoa não está comprando um serviço específico do governo. O dinheiro vai para um grande cofre geral para custear tudo: saúde, segurança, educação. E o gatilho para a cobrança, o fato gerador, é sempre uma demonstração de riqueza: ter renda, possuir um imóvel, consumir um produto. Outro ponto essencial é que a Constituição Federal não cria os impostos um a um. O que ela faz é distribuir o poder para cada nível de governo criar os seus. É como se ela dissesse: União, você pode criar estes aqui, como o imposto de renda. Estados, para vocês têm o ICMS, o IPVA. E municípios podem cuidar do IPTU e do ISS. Isso é o que chamamos de federalismo fiscal na prática. E para a gente terminar, fica uma provocação que abre as portas para um assunto ainda mais complexo. A gente viu a lista dos impostos que a União pode criar. Mas será que é só isso? Será que esse poder se esgota aí? A Constituição, na verdade, prevê situações bem específicas em que a União pode sim criar impostos totalmente novos que não estão nessa lista. Mas como isso funciona, em que condições? Bom, isso já é assunto para uma outra conversa.